Eu não posso ficar umas 7, é isso. Por isso que eu não Tá certo, Pode ser? Peguei, boa tarde. Hoje a gente começa a segunda defesa do dia, tá certo? Do aluno David Barbosa. E esse trabalho ele tem fazendo uma metáfora, um sabor muito especial para mim. Quando a gente sempre que David falou das ideias dele de trabalho do TCC, a principal ideia dele era trazer esse estudo, tentar fazer um estudo mais aprofundado das obras de rock para a academia, para a pós-graduação. E assim, eu topei na hora desse trabalho pelo fato de conhecer a qualidade musical de rock e também de rock é uma pessoa muito querida minha. Além do fato, assim, eu acho que o rock é um divisor de águas do trompete em Pernambuco, a gente pode dizer isso, no Nordeste. Então, poder trazer esse trabalho para cá é muito importante. O trabalho vai ser em formato de recital e, mesmo assim, tem um relatório desse recital, certo? E o foco desse TCC é a performance, ou seja, as análises feitas durante o trabalho, elas decorrem sempre em prol da performance do trompetista, tá? Ele que é o papel principal, ele vai falar isso também. E outra coisa muito importante de estudar sobre rock é porque rock ainda é um objeto de estudo não tão conhecido no meio acadêmico, né, como deveria ser. Eu acho que ele também vai falar sobre isso, mas eu acho que a gente já encontrou 2 trabalhos sobre rock conclusos e com acesso quando a gente dá o Google lá. Não sei se tem mais algum outro, se vai chegar mais algum outro rock sobre as suas peças, sobre suas composições. E dos 2 trabalhos, só um que cita ele assim na particularização da parte de música, e o outro trabalho não é necessariamente um trabalho musical da área de música específica, mas sim da área de produção, algo mais amplo, né? Então, a gente aqui do curso de pós-graduação em performance com ênfase no freio, a gente agradece a Rock por ter vindo para cá nesse dia, certo? E desde já agradeço bastante, além da presença de vocês, de Rock, Érico que topou fazer essa examinação como membro externo em pleno carnaval do Recife, trompetista da Spalk Freio. Meu amigo, o cara está de prévia desde depois do Natal, 26 de dezembro ele está fazendo prévia já. Então, topou vir para cá e hoje vai tocar também, já toca. Então, assim, por conta disso a gente vai priorizar e respeitar o horário para começar o mais cedo possível. A gente tem uma entrada aí de 7 minutinhos mais ou menos para começar, certo? Então, sem mais, depois da abertura aqui desse espaço, também agradeço aos colegas, professor Dr. Weber, excelente professor Dr. Flávio Lima, que fazem parte também da banda enquanto membros internos desse instituto, tá? Então, David, passo a palavra a você para começar. Boa tarde. Sim. Vamos botar 50 minutos para o recitar com os comentários. Pode ser? Tá beleza. Vou marcar aqui também, tá? Não, fique. A gente avisa, você ficar tenso com o horário e tal, não sei o que, a gente diz, ó. Eu puxo o café. Apaga a luz, aí não, isso é beleza. Quando ficar mais ou menos. A não ser que você tenha vontade de marcar, mas se isso for algo que vai atrapalhar. Não, vai atrapalhar. Então, se você quiser marcar. Para não me estender muito também, porque eu gosto de falar demais. Você fica à vontade, você pode marcar. Tá bom, tá? Obrigado. Bem, boa tarde. Deixa eu esperar aqui. Professor? Já começou. Estamos começando agora, professor. Mas tá na hora certa, tá na hora. Então também salve o papo cedo, né? Como que você vai? Eu não sabia. Tudo bom? Também da gente. Calma, vai. Você tá bom? E aí, cara? Bem, nada. Por ele.
Boa tarde, né? Então, primeiramente, obrigado a todo mundo que compareceu, né? Aqui. E em especial a Roque com a sua esposa também. Quando eu falei para ele já tinha falado que queria participar, que queria olhar também e ver. Então, muito obrigado, né? Não só por ter vindo, mas por todo o apoio que você tem dado. Meu nome é David Barbosa, né? E o título desse recital, né? / apresentação do TCC é Recital para trompete e piano utilizando composições de Rocknet, né? Será um recital que compõe somente com composições, terá somente composições de rock, baseado na maioria das composições no método trompete no frevo, que é esse daqui, para quem não conhece, mas é esse daqui. Então, vamos fazer algumas abordagens também. Então, nós teremos uma breve biografia do compositor, depois uma revisão de literatura, apresentação musical e descrição. Essa descrição podemos dizer que é um pouco de análise em alguns aspectos, as considerações finais e as referências bibliográficas. Falando um pouco da biografia, né? Roque Neto é um trompetista pernambucano, compositor também, músico, estudou no Centro de Criatividade Musical, acho que eu acredito que passou também pelo conservatório. Passei. Foi? Em 1986. E músico da banda sinfônica, desde novo, trompetista da banda sinfônica, fez curso formado em pedagogia, licenciatura, pós-graduado também. Então, dentro do trabalho de Roque Neto, também tocou com a sua carreira musical, participou de vários eventos, tocou com muitos maestros, né, de frevo. Então, tem muita experiência nessa área de música popular, não só de frevo, mas de música popular também, por isso que isso também agrega demais. Hoje, o Roque tem mais de 100 composições, dentre elas muitas que são frevo também, não sei o número, mas ele está aí, é porque ele pode dizer pra gente. Mais de 100, mas quantas? Frevo 60. Tem o número exato. Mas são muitas composições. E, dentre os seus trabalhos, nós temos o primeiro CD, né, que tem por título Roque Neto, de Recife a Paris, né, que é também fazendo referência que Roque estudou 2 anos na França, né, passou 2 anos estudando na França, e aí ele tem esse CD que foi lançado em 2006, aí vem o segundo CD, que é Brasil Pernambucano, que foi lançado em 2015, aí depois teve o primeiro livro, né, nosso método de trompete no frevo, lançado em 2019, particularmente eu posso dizer que eu participei, pelo menos eu consegui ver um pequeno do processo das composições dos 10 duetos desse método. E depois, recentemente foi lançado em 2022 o primeiro e-book, Songbook, volume 1, Música do Brasil, que é esse daqui. E são songbooks que tem apenas composições dos trabalhos de Roque Neto, né? Dentre outras que ainda não foram gravadas, tem algumas que não foram gravadas, mas tem composições do primeiro e do segundo CD. E então é isso. Brevemente, assim, nós vamos falar mais sobre mais coisas. Uma pequena revisão, eu até conversei com o Roque, e assim, trabalhos concluídos mesmo, nós temos o de Delbert de José Gomes, que foi um trabalho feito sobre o lançamento do CD, é isso, Roque? Processo de lançamento? Brasil Pernambucano. É isso. E do segundo CD dele. E temos também um trabalho de Niraldo Melo, um trabalho de mestrado dele, que ele faz uma citação lá, uma análise sobre um sol, que é sobre a música Frevo para Marear, não é isso? Inclusive a esposa dele está ali, frevo para ela. E ele faz uma análise do improviso que o Roque faz, né? Porque o trabalho é voltado para a improvisação. Então, tem também um trompetista em São Paulo, como é o nome dele, não? Tu lembra? Que está fazendo trabalho? Está na Unicamp, da doutorado, está fazendo doutorado. Mas ainda não tem explicado, mas o Roque já tinha comentado comigo que ele tinha conversado com ele, então provavelmente tem algum estudo por aí. Tem outro menino aqui, Pedro, que também está se formando na licenciatura na Universidade Federal, que também já conversou com o Roque, com certeza também ele terá
algum trabalho voltado, né, no trabalho dele terá alguma coisa também de rocknet. Seguindo. Bem, o desejo de pesquisar sobre rocknet, né? Eu conhecia já algumas músicas de rock, no trabalho, né, algumas composições, mas o desejo mesmo veio quando eu comecei a estudar as músicas de rocknet, e quando eu comecei a ver e participar um pouco desse processo que ele falou para mim, que estava querendo fazer um método, tudinho, e começou a compor os 10 duetos, né, que é do livro que está aqui, esse Trompete com Frevo. Esse livro aqui, ele tem 10 duetos que Rock compôs para trompete, duetos para trompete. Então, eu pude participar um pouco dessa confecção, vamos dizer assim, dessas composições, e ele foi me mostrando, e eu comecei a enxergar que ele pensando em uma didática, pensando na metodologia de como uma preocupação de como o aluno, né, o instrumentista, vai ter elementos para ir aprendendo a linguagem, vamos dizer assim. Então, se a gente for folhear o método, o primeiro frevo ele é bem básico, o segundo já começa a ter elementos mais trabalhados, o terceiro e assim vai, né? Então, assim, houve essa preocupação e eu comecei a pensar, eu acho que esse tipo de trabalho ele merece uma pesquisa, né? Uma pesquisa ou algo que faça trazer isso, né, para o meio acadêmico. Então foi aí que eu comecei a pensar sobre isso, né, sobre essa questão do método. E então, conversando com o professor Kelsen, ele falou, por que a gente não faz um recital e também faz análises? Você pode fazer uma análise, por mais que seja superficial, mas ter algum tipo de análise sobre questão técnica de execução, ou até o próprio método mesmo. Vou tirar aqui, porque essa folha aqui, ele, tanto jeito de usar, ele já caiu, mas eu vou colar. Ele traz aqui, ó, isso aqui é a original, tá vendo aqui, ó, não é Xerox. Ele traz aqui, ó, cria novas articulações, ou seja, ele deixa subentendido o seguinte, estuda outras possibilidades de articulação. Por que eu queria citar sobre isso aí? Rock, ele tem uma forma peculiar de tocar frevo, que é dele, é a identidade dele. Então, ele usa muita articulação, a dupla, a articulação tripla. Quase ele não usa os ligados. Ele faz as coisas serem ligadas numa articulação mais leve, mas não necessariamente colocando ligado. Então ele usa muita articulação dupla, tripla, usa muito os fosandos dos contratempos. Então isso tudo foi uma análise que eu fiz assim. Precisa de ter algum tipo de alguém falando sobre isso, até porque para, vamos dizer assim, no ditado popular, né, dar mais pano para manga para outras possibilidades de estudo. Então, seguinte. Aí nós temos o primeiro frevo, que se chama pontilhado. Uma curiosidade os 10 duetos, né, que são duetos para trompete, mas aí o próprio compositor fez a adaptação e fez a parte do piano também, é bom frisar isso, que isso tem uma valia muito grande para o trabalho, porque essa formação de trompete e piano é muito usada no meio acadêmico, né? Então, tendo essa possibilidade de ter esses frevos para trompete e piano, ou eu digo trompete e piano, mas pode ser outro instrumento e piano. Então a gente tendo essa possibilidade também, isso valoriza mais ainda, porque são frevos. A gente não tem muito frevo composto para essa formação no meio acadêmico, né? Seja universidade ou escola técnica. Então o próprio compositor, eu vou aproveitar e vou compor também para piano, para você fazer junto, e ele até falou para mim, isso vai ser bom porque tu estás sendo a minha cobaia, porque eu vou querer fazer mais coisas. Eu fico, que bom, né? Então quer dizer que se ele pegar as composições que ele já tem e fizer para piano, isso já vai ser muito bom para a gente, né? Tanto o professor como o aluno poder ter esse tipo de material para tocar. Então, os frevos eles têm nome de passos, né? Acredito eu que ele se inspirou também na composição de acordo com os passos. Não vou fazer o passo porque eu não sei. Mas o próprio título, pontilhado, já traz uma percepção do que é a música, né? Notas curtas. Então ele trouxe um pouco essa atmosfera do passo para a composição. Então a gente vai tocar e depois eu faço sobre a música.
Acima da luz. É, acima da luz. Não, pra mim tá bom, dá pra ver ali? Ah, mas é. Ali. Eu vou tocar aqui, né? Vai tocar. Eu acho, não sei se é bom de ligar para não passar a página, mas tá certinho aí, né? Porque eu vou Tá. manhã, vou uma página aí, na dúvida não deixa. Não, lá, só. Bem, durante o curso nós fizemos alguns trabalhos que envolvia fazer uma análise que o professor foi dando para cada um dos alunos, que era tirar a melodia dos frevos e colocar a melodia, escrever a melodia junto com a linha do baixo. Isso despertou um pouco, né, para algumas coisas que eu não tinha enxergado ainda na questão do frevo. E aplicando isso, trazendo isso um pouco para a questão de uma análise mais simples na questão das composições. Então, nós temos a questão da parte A, né? Essa seria a parte A, né? Nós temos notas curtas, né? E com uma visão macro, nós podemos ver que célula rítmica, em termos de célula rítmica, né? Ou melódica, nós temos aqui, né? Para, pá, isso se repete. Para, pá, e repete. Para, pá, pira, pá, para, pá, e coloca uma corda maior, para, pá. Então, em termos rítmicos, a música ela se compõe disso, a parte A, né? As notas são curtas, né? São articulações que o músico pode usar, tanto tá ou dá, né? O T ou o D, fica a critério do músico. E nós temos também a questão dessas notas curtas, né? Que eu já tinha falado. E nós temos também na questão da pergunta e resposta, que é o que eu queria falar na questão do que nós fizemos durante o curso. A gente teve que, conversando com outros alunos, mas a gente teve que meio que tentar entender o que era a pergunta e o que era a resposta numa melodia de frevo para poder achar uma melodia. Algo que tivesse ligação. Então, se a gente olhar para essa música, nós temos também uma ideia de pergunta e resposta, mas não tão claro. Por quê? Porque a célula rítmica ela nos deixa muito preso. Então, seria uma pergunta,
Uma resposta? Outra pergunta? Uma resposta. Uma pergunta que muda um pouco a terminação. A resposta. Pergunta. E resposta. Poderíamos analisar desse jeito, né? Então, essa é a parte A. Vamos para a parte B. Sim, aí a célula rítmica que se repete, né? O motivo, né? Vamos dizer, o motivo rítmico ou melódico, né? Que seria isso, né? Para, pa. Isso se repete. E a parte B. Aí a parte B tem uma coisa que é interessante na composição, e na maioria das músicas que rock faz, eu tinha prestado atenção nisso. Ele valoriza muito essa questão do balanço da melodia, da música. Então ele gosta de escrever e colocar todas as acentuações, todas as dinâmicas, tudo que ele puder colocar, para ficar muito claro. Então se a gente perceber, daqui para frente, vamos sempre falar nisso, mas ele gosta de colocar o esforçando no contratempo. Por quê? Para dar esse efeito de parará, pa. Então ele coloca um pouco no final, justamente para a pessoa não se prolongar nessa nota. É muito diferente fazer assim e fazer tudo. Então muda muita coisa. Então o interessante é isso. Então a gente vê a preocupação do compositor com realmente a questão didática, a questão da linguagem, né? Claro, tudo baseado na experiência dele, no que ele acredita que é interessante tocar dessa forma. Então nós temos, em termos de análise de melodia, nós temos uma melodia que começa ascendente e termina descendente com síncopes. Que seria a pergunta. Resposta. E a conclusão é ascendente, no caso da resposta. E estamos em outra pergunta. Termina descendente. E aí tem uma desfragmentação da melodia, do motivo rítmico, como resposta. Então, predominância, né, nessas articulações do contratempo, para dar esse balanço, essa acentuação, esse deslocamento melódico e automaticamente ter esse balanço melódico, né, da questão do ritmo e do freio. Essa é o padrão melódico, né, rítmico melódico que ele usa, né, toda a parte B. E aí é a parte fragmentada da resposta do final da parte B. Pronto. Aí a próxima música agora nós temos a música chamada Ponta de Pé. Também é um passo e é um feitiço também.
frevo ponta de pé. Também não muito diferente, né? Aí nós já temos algumas outras células rítmicas, temos semicolcheia, né? E a presença também da utilização do estacato duplo ou triplo. Aí eu vou explicar o porquê. Então nós temos parte A, temos uma melodia, uma frase ascendente, que termina, que tem a conclusão descendente com semicolcheia, e a pergunta do mesmo jeito. Não, desculpa. Nós temos uma frase maior, isso aqui é diferente, uma frase maior, né, que termina aqui. Então, ó. Pra cá. Essa seria a pergunta da frase. E a resposta, no caso, foi feita colocou para o piano. Aí vem a pergunta novamente. Final concluindo diferente, ó. Mesma análise da outra música. E aí a resposta. Então, a mesma análise, vamos dizer assim, de perguntas e respostas, né? Temos a presença também dos esforçando, e o pontinho no final, ou seja, ele quer essas frases curtas e não longas. Então veja que ele gosta de colocar todas essas situações que é preciso, né? Aí nós já temos também a questão do estacato triplo ou duplo. Por que triplo ou duplo? Nessa parte da semicolcheia, dó, si, lá, sol, o músico ele pode fazer, no caso, para quem não é da área, né? A articulação dupla, daga, 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 da, e tripla, da, daga, da, daga, da. Então ali ele pode fazer da, 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 daga, da, fazer a tripla. Ou, para quem gosta também, fazer da, 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 ga, da, ga, da. Fazer a dupla começando com o ga. Então isso fica a critério do músico. Porém, nós sabemos que nem todos os músicos têm essas técnicas apuradas aí. Então, para não o pessoal não olhar para cá e dizer, eu não consigo fazer, então eu não vou tocar essa música. Temos uma opção, que seria isso aqui. Colocar uma ligadura. Pá, 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 parará. Como o próprio método, né, já dá essa opção de a pessoa colocar outras opções de ligadura. Então, tira um pouco esse peso do estudante, ou trompetista, ou enfim, qualquer outra pessoa, ter que dizer, não, só vou tocar essa música se eu souber essa técnica. Então, não necessariamente. Então, uma das propostas desse trabalho é utilizar essa condição que o método dá, né, de colocar outras articulações. Então, essa é uma proposta também. E aí nós temos a parte B, seguindo a mesma ideia, né, de analisando a questão de pergunta e resposta, nós temos a pergunta. Né? Aqui seria a pergunta. Aí a resposta. Aí seria a resposta. Aí a pergunta. E a resposta de fragmentada novamente. Que seria uma resposta, só que com outro fragmento melódico, né? Então essa seria uma análise simples de perguntas e respostas. E a presença também da questão da articulação dupla ou tripla. Então, todas essas partes ligadas, né, que são articuladas nas semicolcheias, elas podem ter ligaduras para facilitar a execução do trompetista ou do músico que for fazer. Uma outra observação é que, não só agora, mas na outra também teve isso, e nessa também teve, que é a questão da síncope, né? Essa síncope aqui, para ter cuidado com a questão da articulação, senão soa tercina de colcheia. Soa, em vez de soar, muito tercinado. Então, ter nas melodias essas rítmicas, né, de colcheia, de semicolcheia, de síncope, que são justamente rítmicas, fragmentos rítmicos que tem muito no frevo. Então, como um estudo, que eu acho que essa foi a ideia principal, né, trazer um pouco dessa vivência do aprender a tocar frevo, né, e de ter tudo escrito, eu acho que esse objetivo ele é bem cumprido quando você começa a ter esse tipo de análise e observar essas coisas. Então, aí nós temos o próximo frevo, que se chama calcanhar, que também é um frevo de rua e também é o nome de um passo do frevo.
não é diferente também. Podemos ver que esse frevo já é um pouco mais difícil que o anterior também. Então a gente vai vendo que eu não peguei o primeiro frevo, agora eu peguei o segundo, o terceiro e o quarto. Então se a gente for ver desde o segundo, as coisas vão ficando diferentes, né? Vamos dizer assim. Então, como análise também, né, na questão de frase, né, nós temos também aí presença de pergunta e resposta. Na parte A, que a pergunta seria: aí a resposta. Volta a pergunta. A resposta. E aí volta novamente para a parte A, Vitor Melo. Então nós temos aí, de novo, essa questão da articulação. Como eu falei, Rock ele tem essa peculiaridade da execução. Então ele trouxe literalmente o que ele faz, o que ele toca e como ele faz para as composições, né? Se fosse talvez outro compositor, poderia ter colocado mais ligaduras, enfim, de outro jeito, mas ele fez questão de colocar exatamente da forma que ele executa, que ele gosta de tocar. Então isso tem uma identidade muito grande aí, né? Tendo em vista a história de Rock, que tocou com vários compositores, com várias pessoas, gravou muita coisa, coisas até que a gente ouve hoje, de antigamente, e vai ver, foi ele gravando, outros trompetistas como Enoch também. Então, nós temos aqui, nesses 10 duetos, um pouco dessa história também, dessa bagagem, né? Então, uma peculiaridade dele é essa, né? Que tudo é articulado, mas não quer dizer que seja batido, só são articulados. E isso é bom porque envolve muita técnica. Então, tira literalmente o músico da zona de conforto, que isso é muito difícil para instrumento de sopro, né? Tocar as coisas muito articuladas, mas traz essa técnica para o frevo. E também ele deixa, como eu falei, a possibilidade de trabalhar com outras articulações. Tipo, poderia colocar uma ligadura, né? Isso daí, o estudante ele pode tocar isso mais lento e fazer ligado, não tem problema, ele está tocando um frevo, porque o que interessa é que ele toque o frevo, não é que ele seja um virtuoso, né? Então nós temos essa análise simples da questão da parte A. E aí nós temos a parte B. Outra coisa que é muito interessante é que, como são músicas de dueto de trompete, e aí não tem essa parte, mas na parte do piano, no anexo eu acho que deve ter, não sei se, mas se não tiver, eu acho que, enfim, mas deve ter. Tem uma parte aqui que ele tirou do segundo trompete e colocou para o piano, que é justamente uma referência que tem a tuba. Quando faz aqui, que é na segunda casa, né? O segundo trompete, ele faz. Então ele faz um desenho melódico que é referente à parte de baixo, a parte da tuba, né? E o Pierre trouxe isso para o piano, então isso é muito legal, porque ele trouxe essa adaptação do que já existe para o piano. E nós temos também a pergunta e resposta. Então a pergunta seria: a resposta. E aí a pergunta novamente. A resposta. Então nós temos umas coisinhas bem peculiares que não tinha aparecido ainda. Tipo essa frase aqui. Para papá, 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 papá. Então não é algo tão fácil para alguém tocar, né? Exige muita precisão rítmica, né? Pa, pa, para, papá, 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 papá. Então imagina isso atrelado com ainda ter que tocar outras articulações, fazer outras coisas. Então a gente vê que é algo muito bem pensado, né? Então é isso. Passando para a próxima. Aqui está uma opção, né, que eu escrevi um pouco, coloquei as ligaduras em alguns lugares, só para ver que existem outras possibilidades, né? Colocar ligaduras em alguns outros lugares. Nós temos também, dos 4 até agora, esse foi o que ele fez uma coda especial, né? Ele fez uma frase diferente na coda. Então, que também vai ter que usar a articulação dupla ou tripla.
vai precisar de uma certa técnica. Porém, como ele deixa aberto, a gente pode facilitar algumas coisas e colocar a ligadura. E aí fica mais fluido e também mais palpável para alguns músicos que talvez não tenham essa habilidade de fazer um staccato duplo ou triplo. E aí, mais uma música que também tem o título de Passo de Frevo, caindo nas rodas. A gente vai tocar. Vocês vão ver que essa já tem uma característica totalmente diferente do que a gente vem fazendo até agora. Enfim, seguindo, parte A, nós já temos uma música com características diferentes. Vocês podem ver que muito esforçante nos contratempos, né? Uma frase maior, muito deslocamento, né? De métrica, né? Em vez de ter aquela métrica mais no chão, é tudo muito mais flutuante, tudo mais em cima. Então, veja que já traz uma outra característica de frevo, né? Então, nós podemos analisar também como pergunta e resposta. No caso, a pergunta seria já com frases maiores. Isso tudo seria a pergunta. Aí a resposta. Então, mais uma vez, no final da resposta, ele muda o padrão rítmico e coloca outra coisa para concluir a frase, né? Então, nós vemos aqui muito diferente do que nós já tínhamos visto até então. Então, deslocamentos, né, com essas acentuações de esfosante no contratempo, né? A presença de alguns arpejos, vamos dizer assim, notas mais separadas, né? Não temos tantos graus conjuntos também. Então, separadas, né? Notas separadas. Temos presença de tercina, que até então nós não tínhamos até agora, né? Tercina, não tinha acontecido isso. Então, você vê que já é uma composição diferente, ou seja, uma característica musical diferente. E aí, a parte B, a parte B tem uma peculiaridade, que é, ele usa, vamos dizer assim, um padrão de 2 compassos e vai se repetindo. Melodicamente ele vai mudando vai mudando a melodia, né? A questão harmônica também, porém ele não tem um padrão, que seria conclui. Então nós temos praticamente 2 compassos, vamos dizer assim, de padrão rítmico, que aí ele vai construindo a melodia, né? Então é isso.
na questão da parte B. Nós não temos presença de articulação dupla ou tripla, mas temos essa questão dos disfosões no contratempo. E aqui tem uma outra peculiaridade. Aqui no trabalho eu não tive como fazer, mas no trabalho tem, não tem aqui no slide. Que é essa harmonia também segue essa questão dos acordes no contratempo, né? Porque, ó, parará, cadê? Pá, para, pá, e vem aqui, ó. Pá, para, pá, para, pá, para, pá, para, pá, tudo no contra. Tudo no contra, os acordes, tudo no contra, do piano, né? Então é uma peculiaridade que nesse frevo também tem na questão do piano, ter esses acordes do contratempo. E agora a última música, que se chama Trompete Sanfonado. É uma das músicas, na minha opinião, não sei se eu concordo, mas mais difícil que ele tem, em termos técnicos de se executar. Por dois motivos. Tem muita técnica e não para. Não tem pausa em canto nenhum, então é cansativo demais, porque não tem onde você respirar, então você coloca o instrumento da boca e não tira mais. Então, além da técnica que se exige, né? Então é um verdadeiro desafio para mim, todas as músicas que ele fez até agora, não sei se ele vai fazer uma mais difícil que essa. Aí eu vou fazer com cornet porque vai facilitar um pouco a minha vida também. Próximo dia eu vou fazer uma com semifuso. Bem, e para encerrar, nós temos essa beleza de composição, que também, né, tem como título frevo, trompete sanfonado, né, frevo de rua. Não faz parte dos 10 duetos, né, mas é uma composição de rock também. E eu escolhi essa música porque justamente pelo desafio, né, que é um desafio tocar. Então nós temos
a ideia, né, como diz o título, né, de soar como uma sanfona. E para isso, ele coloca esfosandos nas últimas notas dos grupos de semicolcheia, né? Que esses esfosantes, eu esqueci de falar, eles são feitos com o ar e não com a língua. Então, é preciso colocar um pouco mais de ar para que esse esfosando ele aconteça. Então, além da dificuldade de ser tocada na articulação dupla, né, é preciso também fazer essas articulações de esfosando que ele pede, né, que para poder soar uma sanfona, um acordeão, né? Então, se fizer tudo reto, não soa o que ele pede, né? Já soa diferente, já soa com outra, né, tem outra sonoridade, já vem justamente perto da ideia do que o compositor quer que soe. Então, essa música ele também fez uma adaptação, né, colocou a parte de piano para fazer algumas coisas também, que foi muito bom, porque dá uma descansada para quem está tocando. E essa questão de fazer a parte do piano, depois eu fiquei refletindo, imaginando como seria legal, né, interessante ter um recital de alguém, né, que vai tocar, ele vai tocar Haydn, vai tocar Duda, vai tocar, e também vai tocar rock, né, ele vai tocar um frevo de rock. Então, assim, é mais uma justificativa de dizer, a gente precisa de ter esse tipo de música, esse tipo de elemento, né, dentro do repertório da educação musical, né, vamos dizer assim. Então, nós temos ali a parte A e agora a parte B, né, que também é recheada de elementos, né, com semicolcheias e colcheias com acentuações de esfosante do contratempo. Temos síncope, então temos um compilado de coisas que nós vimos até agora, né? Principalmente a articulação dupla e tripla em arpejos e graus conjuntos, né? Então temos algo muito recheado. Também podemos até analisar essa parte B como uma questão de pergunta e resposta, ela fica muito, muito clara, né? Na questão da como pergunta e a resposta. Pergunta. Uma resposta maior. Outra resposta. E aí volta a pergunta. Então nós temos essa beleza de composição, né? E podemos até pensar assim, como essa questão de pergunta e resposta, fica tudo muito mais claro, até para quem vai executar. E também, não poderia ser diferente, ele fez um coda, né, para essa música, né, e não só aquela música que termina e temos o acorde, mas aí ele fez um coda, que também é difícil de execução. E então, as minhas considerações finais são o seguinte. Primeiro, eu fiquei muito feliz de ter a oportunidade de fazer esse trabalho, e agradecer ao professor Kelsey por ter, né, acreditado nisso daí, porque até então não ia ser esse tema, tinha falado com ele. Desde quando eu comecei a pós, ou seja, há 3 anos atrás, eu já queria fazer sobre isso, mas, né, foi bom que foi amadurando as ideias, eu já tinha conversado muito com o Rock sobre isso, e ele também já sempre se colocou à disposição, então, muito obrigado, viu, Rock, também mais uma vez, porque isso é pra gente é muito bom. E, assim, eu acredito que esse trabalho, ele, dentro da sua simplicidade, né, de análises simples, não tão profundas, mas eu acho que ele pode chegar a ter muito mais elementos, ter muito mais coisas a se trabalhar só nesse método, né, se for falar ainda mais, fazer análise entre passo e composição, né, se for querer ainda, não sei, fazer com os dois, com o dueto em si mesmo, como foi feito, ou com outras composições, enfim. Eu acredito que esse trabalho ainda tem muita coisa, né, para se pesquisar, não só esse trabalho, não só esse método, mas como os outros trabalhos de rock, como outras composições também, né, como a vida de rock. Então, assim, eu espero que realmente esse trabalho agregue, né, principalmente no meio acadêmico, né, que nós precisamos muito desse material para poder mais pesquisar, né. Então, eu acredito muito que isso será possível, né, daqui a alguns anos. Temos, inclusive, nosso professor mestre Érico também, que também o trabalho dele foi sobre frevo, então ele, melhor que ninguém, vai saber dizer sobre isso, a dificuldade que deve ser de encontrar materiais para poder falar sobre frevo.
Talvez hoje não tanto como antigamente, mas ainda existe um pouco de dificuldade sobre isso. E aí as referências, que são justamente os trabalhos de rock, né? Tanto os CDs, quanto também os 2 livros que ele tem. E foi o que eu usei para o trabalho. E é isso. Obrigado. Bem, dando oportunidade a essa formalidade, né? Queria primeiro deixar a palavra para o nosso membro externo, né? Membro examinador externo, professor Érico, para fazer suas considerações. Quando a visibilidade tem tempo, eu pediria que a gente se limitasse a 10 minutos. Tem 1 hora. E aí, qualquer coisa mais, vocês podem mandar. Manda as canetadas por e-mail. Pode mandar. Obrigado, viu? Eu estou aqui como professor de empreendedorismo, o professor Flávio me convidou para inserir a disciplina, né, na pós-graduação. Seremos sócios. E, né, parabéns, muito obrigado por me conhecer, a obra fantástica. Sai com o coração quente, de alegria e de amor. Essa música é fervorosa. Obrigado. Obrigado. Parabéns, muito bom. Você é muito didático, eu que sou leigo, entendi alguma coisa. Bom, obrigado. Então aí, e aí eu estendo isso também aos outros demais examinadores, caso tenha alguma coisa mais, aí passa por e-mail e tal, não sei o quê, porque senão o nosso colega aqui ele vai tocar hoje ainda, ele precisa correr. Tem coisas para conversar aqui. Ainda tem 1 hora. David, parabéns, David. Muito bonito. Você nunca ouviu o Gamer comentando. Então deixa eu preparar o caminho, melhor. Deixa eu preparar o caminho. Coisa tem canetada aqui, ó. Mas são boas canetadas, humildes canetadas aqui. A gente vai conversar. Parabéns, David. Você está tocando muito bonito. Eu já esperava isso de você. E parabéns pela pesquisa, né? Rock, a gente não tem nem o que falar do professor Rock, porque ele está sempre à disposição e colabora muito para a literatura do trompete aqui. É uma pena que as pessoas ainda estão demorando a aproveitar isso, né? Aí vão aproveitar a tarde, que nem hoje que eu encontrei Clóvis lá na cadeira de roda, eu nem sabia que ele estava assim. Que Clóvis? Tá muito debilitado. Bem velhinho, mas, nossa, isso não é o Clóvis que eu vi antes da pandemia, né? Então quando as pessoas vão ver, já está bem velhinho, estão aproveitando o rock jovem agora, é o momento. Então, falando com relação ao seu trabalho, e é difícil, o rock é muito difícil, é muito bonito. Bom, David, eu agradeço o convite, né? Eu vou conversar depois com o professor, eu tinha algumas colocações, são singelas colocações que eu espero poder colaborar com o curso, né? Que vocês estão fazendo, que é bonito, inclusive eu ia fazer, se eu não tivesse ido para Belém, eu iria fazer com vocês. Eu acho que é um ganho imenso para a gente aqui. Eu tenho uma pergunta para fazer, você respondeu aí, mas eu vou dar uma nova chance. Você tem noção da importância que é esse trabalho que você fez? Eu tenho um pouco de noção, mas não tenho noção da dimensão. Da dimensão. É muito pouco. Eu digo isso assim, falando academicamente, já há 2 anos que eu faço parte do grupo que analisa os artigos da Abrapem. Eu fico lá na canetada tudinho e eu tenho visto alguns trabalhos. É muito importante, não é pouco importante não. Esse trabalho, você pode aprofundar esse trabalho para o mestrado, mas assim, de um modo geral, o que eu tenho a dizer aqui é que eu espero que você pegue esse trabalho e já publique. Ele tem condições de ser publicado. Não nessa formatação, porque depois você corrigir. Tem que publicar porque não tem lógica você fazer isso e guardar. Assim como eu fiz com a minha dissertação, eu pretendo fazer mais coisas. E é comum pesquisadores músicos guardar, fazem um trabalho maravilhoso desse e não guardam. É árduo, mas tocar trompete aqui em Recife é árduo também, né? Você sabe. Então, só são algumas considerações de formatação que tem que fazer. A questão da revisão da literatura, eu tive uma dúvida, falei com o professor, mas ainda tem. Quando você falou aqui agora que já tem 2 trabalhos que falam de rock, você está querendo dizer que tem 2 trabalhos que falam especificamente do trabalho dele? Porque o meu trabalho falou de rock. Então, você também falou. Eu fiz entrevista dele. Aí você não precisaria citar também, mas como você fez um levantamento
supostamente de pessoas que já pesquisaram e botaram. Eu pensei em colocar o seu também, só que eu fiquei em teria- dúvida se tinha explícito isso. Não, mas talvez não Aí eu- entraria, só se você utilizasse. Mas no caso do levantamento, porque esse levantamento que você faz é importante para quem está pesquisando depois. Porque Sim. ele vai usar o seu trabalho. Só, olha, no trabalho dele diz que existe X trabalhos falando de tal autor. Entendeu? Sim. Aí isso é muito válido. Aí você está se referindo ao quê? Um trabalho fechado, né? Então, tem aí um trabalho fechado, que não necessariamente é sobre... Do Delbert, né? É isso, que aí é sobre a produção do CD, né? Que não é literalmente falando sobre contexto musical mesmo, música. Tá. E de o outro áudio é que de fala da áudio, improvisação. e aí ele faz uma análise e tudinho. É, Isso. o trabalho dele também é muito bonito. Pronto, aí era essa discussão que eu tinha no caso. Do jeito que está aqui, a gente fica com... Vai ter que fazer como o professor falou, você vai ter que vir assistir o seu resultado para poder juntar as coisas. Entendeu? Aí, aqui com relação à introdução, produção do cara descritivo, teria alguns critérios que eu acho que depois você pode colocar, mas assim, não é nada obrigatoriamente. Coloque, só são aconselhamentos que facilitam na hora de você enviar para alguma revista, alguma coisa assim, sabe? Que é muito cabuloso quando tu envia tudo bonitinho e não passa porque, olha, só falta botar isso, botar aquilo outro. E eu acho que valeria bem você dar uma lida novamente depois. Deixa eu antecipar. Pronto. A tua apresentação musical, David, do jeito que você escreveu aqui, ao meu ver, você já diz os critérios que você utilizou e você falou aqui. Mas por que você utilizou rock? Porque rock é uma pessoa, é um compositor, é um trompetista e ele tem escrito para a gente, né, para a família dos trompetes. Ao mesmo tempo, você falou aqui que deixa eu ver se está na introdução. Tá. Quando você usa assim, tendo em vista que não temos muitas obras de frevo, eu acho que você pode especificar melhor isso. Isso que eu estou falando são só conselhos. Sim. Por quê? Porque já existe uma literatura legal de frevo. Inclusive, agora, o americano, quando veio para São Paulo, ele tocou um frevo, ele compôs um frevo. Ele mandou fazer um frevo para tocar no trompete piccolo lá em São Paulo, no Jazz Trumpet. E é dificílimo, e é um frevo. Agora ele está trabalhando com o Fábio Blum, que é um brasileiro, ele deve ter perguntado. A colega dele que escreveu, que é pianista, tem contato com o brasileiro, ele assiste a orquestra, várias coisas. Então já existe um material. Para trompete, mas eu acho que Não, aí... mas existe, É. aí o que eu quero dizer, você Entendi. pode especificar melhor isso aí. Ainda é Entendi. incipiente? É. Mas se você comparar com outras coisas. 5 É anos só isso. atrás, quando tu fez o teu Era trabalho, pior quando eu Era estava pior. por aí. E por quê? E pior foi na época que o professor fez, que ele teve que fazer uma abordagem histórica para poder trazer as coisas. Aí a gente já tem um materialzinho melhor para pesquisar, sem ser, assim, tirando indo só para a história, entendeu? Mas assim, como eu falei, esse trabalho é muito importante, você está explicando como tocar o frevo. Tu entendeu? Isso aí é importante pra gente. Na visão... Na perspectiva visão de do rock, mas quem é rock? É, sim. Rock é lá de Recife, rock Aham. gravou com fulano, tocou com ciclano, é uma pessoa que é importante ser estudado. É por isso que eu estou falando, é mais do que você está imaginando. Entendi. Pode não ser aqui, mas isso aqui para você apresentar é muito importante. Se as pessoas de fora quiserem tocar, ele pode consultar o seu trabalho também, não só o meu. E o teu está mais específico aí, na metodologia dele aí, né? Aí eu acho também, quando você está falando aqui da apresentação, que para mim essa apresentação mais para frente, você começa já a entrar como se fosse na página 7. Você bota a metodologia aqui, ó. E essa metodologia cientificamente também é importante, porque você vai ajudar outros colegas que vão querer pesquisar. Como é que esse cara fez isso aqui? Eu sei como você fez, eu sei que você conversou com o Rock. Teve uma entrevista aí, sabia? Tu anotou, tu gravou? Foram conversas, porque na verdade... Anote que isso é importante. porque na No verdade mestrado. a conversa com o Rock tá desde quando ele começou a fazer o método. A minha Então, também eu gravei. E eu tenho material lá porque para um monte eu acho de que como a gente. entrevista não foi uma ferramenta metodológica Isso. do trabalho,
para esse trabalho não foi. Eu estou entendendo. Aí, por isso que ele acho não... que são sugestões válidas, valiosas, assim, que ele não pode estar perdendo, não pode perder, eu acho. Ele teve essa mudança de orientador e tal, não sei o que e tudo mais, e aí, para fazer entrevista, precisa passar por comitê de ética agora no IF. Então... É porque... Aí, tipo mas assim, a minha também, na universidade, você tem que assinar tudo. mas a gente não teria, acho que, tempo hábil para jogar para o comitê de ética, porque eu acho que ele tem que aprovar o negócio para poder utilizar. Aí... Eu acredito que esse formato ele é válido, mas como o professor falou, vamos ter melhorias, essa pode ser uma. Verdade. Porque é sério, é importante. Você só tem isso. Hoje, muita gente disso, não. Quando ele vier ver o material, ele diz, nossa, isso aqui é importante, está ensinando como é que a gente mantém a cultura. E não tinha isso escrito, né? Não tinha isso escrito. Somos nós aqui da nova geração que está começando a escrever. Eu falo sobre o DA, sobre o TA, sobre o TA, essas coisas, eu falo como ele imagina, concebe as células rítmicas mentalmente para poder tocar, né? Aí tem uma coisinha aqui que é bem interessante, que é bem típico nosso aqui, trompetístico. Você fala articulação e ao mesmo tempo fala um outro termo. Deixa eu lembrar qual foi o termo que você usou aqui. Que a gente eu acho que você poderia explicar melhor isso aqui. Articulação simples. Porque, ao meu ver, como músico, esse trabalho aqui não deveria ser específico só para trompetista. Porque se você for apresentar na POM, como você apresentar, só tinha um trompetista lá em Pelotas. O resto era o pessoal do violino, de violão, o pessoal pensava, vocês pensam tal, vocês o resto não, professor, não foi assim. Aí, para eles entenderem que a gente, poxa, vocês pensam em tá e cá, nossa, que interessante. Vez que quando tu escrever, tu pensa nisso, para tu não dificultar a vida do músico, né? Aí, eu acho que você poderia explicar melhor, porque a articulação simples para esse pessoal é diferente do outro termo que você usou aqui pra gente. Qual é o outro termo que você usou? Lembrei isso. Staccato. Staccato. Eu acho que poderia delimitar melhor o que é staccato e o que é articulação. A articulação, ela está na música todinha. A articulação, ela conecta as notas. Staccato duplo e vem articulação. E o staccato é específico. Sim, não, o staccato, eu me refiro nesse trabalho, staccato, a ser a forma que a gente toca, executa as notas ali. E a articulação seria isso, aquilo, outro. Porque quando você fala staccato simples aqui, você também usa articulação simples. Entendi. Eu acho que poderia ser mais simples. Poderia ser melhor explicado isso aí. Com relação a isso foi... teve outras coisas aqui, mas assim, não foi tão... Não teve nada gritante, não. Foi muito bem, então, parabéns. Mas é como eu te falei, publica isso aqui, rapaz, urgente. Pelo amor de Deus. Aliás, a gente vai ter performance 2023, tem Abrapem também, tudo isso tu pode mudar. É só sentar com o orientador e ver. Tudo bem, acho que por enquanto, já passou mais 10 minutos, professor? Ainda mais. Aqui, aqui você explicou pra gente o que seria, na página dele, quando você começa a falar de ponta de pé. Você começa a falar sobre staccato duplo, tarará. Eu acho que você pode explicar melhor isso aqui, o que seria. Porque da forma que você botou na página 10, você bota pronunciando da ou da. Só que o da antes você estava dizendo que era triplo. Aí aqui da forma que escreveu, tá confuso, né? É triplo, é duplo. Especificar. Você tinha dito que era duplo antes. Aí ficou duplo e triplo, foi alguma coisa aqui que aconteceu, que tá de caneta. É tão difícil colocar essas coisas que a gente usa na prática, né? Eu sei, a minha escola foi a mesma que você, a gente estudou junto no centro, eu sei as dificuldades nossas para pesquisa, não é fácil. Tanto é que só somos nós dois aqui e agora que o professor está pegando os meninos, ele deve estar se cortando todinho. Porque nós temos problema de escrita, tem problema de português, tem problema de... A gente só quis tocar, tem que estudar agora, não. Tudo que eu estou falando são coisas construtivas. Sim. Eu estou inserindo, não vai sair. É difícil. Então, acho que era isso que você ia falar. Quando você fala aqui, por exemplo, 18, a execução do esforçando pode ser feita com o ar na pronúncia da articulação. Em alguma outra página aqui, que eu estou com um borrão e está com outro, e você sugere tocar com o ar antes
E da forma que você escreveu, eu fiquei me perguntando, como é que eu vou soprar com A? Eu já estava pensando no 2. Antes. É o A antes e a nota depois. Da forma que está escrito. Ah, é? Ah, eu vou olhar. Porque eu não lembro de ter. Não, mas eu vou. Mas é porque talvez na hora que você está digitando, seu cérebro está pensando mais rápido que a forma que você está escrevendo. Aí ficou, né? É, mas está aqui. Se tu resolve. Não, mas eu vou corrigir, sim, com certeza. Sim. Pronto. É isso. Eu agora assistindo você aqui, eu tenho dúvida se realmente você só usou. Aí eu peço que tu pode até te ajudar. Se você realmente só usou na sua referência bibliográficas só o material de óbvio. Eu acho que você usou mais coisas. Só precisa Mas saber aí por onde começar. Tem questão de Concorda, Kelson? material. Em questão de quê? Porque para você fazer esse trabalho, você usou algumas premissas de outras pessoas. Você teve que sentar com ele, você teve que pegar, organizar. Tem uma metodologia escondida aqui atrás que é de algum livro específico que vale a pena vir para referência. Quando ele falou que eles trabalhavam bastante em alguns aspectos assim, de análise, por exemplo, foi um disciplina do professor Flávio Lima. Flávio Lima que... Tem que entrar aqui. A análise foi feita baseada no trabalho do professor Flávio. É importante para a gente. Ele já chegava com uma relação de análise bem resolvida. O que eu uso para entender a análise nesse sentido é fundamentalmente a composição musical de Schoenberg, tem que falar bastante disso. Vai ter que botar ali. Porque mas aí eu não usei. Por isso que ele usou o material do professor Flávio. Foi com base nas aulas que a gente teve, né, de análise, para a gente poder entender o que era melodia, o que era... Isso é importante para o professor Flávio, para o IF, que ele é professor do IF, para você e para quem for ler seu trabalho. Porque a gente usa. Quando tu coloca aqui, eu coloco lá. Essa nova formatação que o senhor falou, eu já busquei um trabalho para depois eu falar com o senhor. Do que? Com relação a essa nova forma, esse formato, né? DCC, que é um recital comentado, que na verdade é um relatório. Relatório. Mas é um relatório, bicho, que sinceramente, francamente, ele é muito válido. É mais que um relatório. Aí tu tem que descrever essa metodologia pra gente. Poxa, como é que ele fez esse relatório? Ele conversou com o compositor, com o autor. O autor é conceituadíssimo, não é só mente, tocou com fulano, tem mais coisa. Ele compõe pra gente até hoje. Sim. Inclusive, eu acho que o fruto desse trabalho aí foi essa composição, não é isso? Tem uma composição aí que você fez para piano, não foi? Que não tinha. Ele adaptou pois é. tudo para piano. Não, tudo que a gente fez mas aqui, não tinha. Não tem para piano, né? Então, eles Tudo trabalham. Só para piano não, tem para piano sim, tem. Então, para você ver como é importante o seu trabalho. Graças ao seu trabalho agora, a gente pode tocar isso aí com piano. Porque supostamente não tinha, não é isso, Rafa? Exato. Eu comecei a escrever para ele. Pronto, é isso que eu estou querendo dizer. É muito mais importante. Então, realmente, alinha isso direitinho com o coordenador, com o teu orientador, desculpa, e com o curso, porque é muito fácil para a gente, comunidade acadêmica para a gente. É isso. Obrigado. Parabéns. O meu receio era me estender demais em todas essas Eu conversei com o professor. e fugir do âmbito de ser um relatório e se tornar algo maior. E talvez o tempo não ia dar tempo, não ia ser suficiente, e aí Não, mas é porque a gente decidiu meio que vamos deixar. É muito rico, entendeu? É que tem você lá pro meio do vídeo estudar o que a gente está hoje. É muito rico isso aqui. Então eu acho que vai ser válido você adentrar nisso aí e pode levar para o mestrado. Tranquilo. A ideia é essa. Daí mesmo. Tem 6 moedas para explorar. Parabéns, Deus. Muito bom. Me rola. Obrigado. Rola que é danado. Eu queria Pode tocar, se ele tocasse menos, seria mais fácil. eu vou pontuar. Bem rápido para ter mais tempo para você ir, Marco. Tranquilo. Pessoal. Olha, eu vou mandar para você organizar todo o Word, vou transformar no Word para te mandar com mais detalhes sobre o que eu vejo. Eu vou pontuar, coloco isso aqui, 8 trechinhos, depois para você se preocupar com isso. Primeiro, esse A e B tem na parte, não é parte, é letra em sapinho. É interessante você partilhar o passo 1 a 8. Você delimitar que parte você está se referindo. Para poder ser mais preciso. Número de compasso? Número de compasso? O número de compasso. Tá. Porque a letrinha que existe na partitura é letra em sapinho.
Não é Não é a parte. É, Tá. entendeu? Entendi. Outra, você apresentou rock no fim do TCC. Eu apresentei logo depois da introdução, porque você fica entudando uma espécie de rock neto, só para saber que é no fim. Pra não dar spoiler, né? Entendeu? Eu sugiro, você pode, inclusive, Colocar para o início, né? No início. no trabalho inteiro, não tem o nome inteiro de rock, José Roque Silva Neto, com um D. Eu coloquei justamente onde o template estava. Hã? Não foi assim que veio. Aqui não tem, não vi nenhum, Não. só tem rock neto. Não, a Alguém? da Eu apresentação. acho que o template do relatório. É o lugar que está a apresentação dele? Eu não entendi. Não tem. Do No meu, trabalho? não vi. Eu imprimi tudo que você mandou. Não tem nada. Mas tem. Nenhuma vez. Você já começa com biografia, Roque Neto. Sim. Você devia dizer José Roque Silva Neto, com um D. Trompetista, compositor, fonamentalista, Roque Neto. Entendi, tá. Entende? Para poder. Sim, entendi. E aqui é outro Roque Neto. Um 2D, um 3D. Não sabe se é ele para o outro. Outro. Mesma coisa que eu falei para Marconi. Tire esse as composições. Tá. É, Eu tirei aqui, mas aí já tá De feito. repente, você fez um trabalho que vai apresentar hoje e vai trabalhar na semana santa. Então, grande que é. Esse não pega piano utilizando composições de Roque Neto. Né? Tirei aqui, mas ali no trabalho vai como fazer. Página 5. Isso não é revisão de literatura. Isso é parte da bibliografia. Revisão de literatura é o que você vai usar na academia para fundamentar uma ideia sua. Você vai pegar Rochu, você vai pegar Arban, você vai pegar ter suicídios. Mas olha, eu estou falando porque fulano ficou. Isso aqui é revisão. Aí eu diria que você tem muito para revisão. Tem. Por exemplo, Daga. Então, Você já disse isso para ali, Marco César. Ninguém sabe o que é. Porque em Boa não tem data, tem plantão. Não tem data. Você tem que explicar. Você tem a maneira, você pensa, as letras. Tem gente que o francês usa o tacar. Entende? Isso é uma para a revisão de literatura. Revisão de literatura, então, é toda essa análise, A base- dizer assim, de isso, como fazer, entendeu? Isso. Tá. Entende? Na página 7, eu sugiro que você delimite que peças são essas. Primeiro, eu vou tocar fulano, ciclano. Porque você diz assim, entretanto, iremos utilizar apenas 4 desses duetos. Quais? Eu não sei quais eram duetos, quais eram peças, eram duetos. Entendi. Assim mais claro, Entendi. entende? Entendi. Segundo, o penúltimo, não, o último, figura com legenda. Não tem nenhuma legenda aqui. Você referencia conforme o exemplo número 1. Aí bota, exemplo número 1. Quando passou 1 a 8 de calcanhar. E aí bota, por exemplo, tem que ter obrigatoriamente. Mas eu vou andar com minúcias, depois eu vou ver se aí não consigo fazer a revisão. Pra destrinchar mais, né? Tá bom. Viu? Acho parabéns. Muito bom. Entendi. Tudo acabado. Olha. Professor Weber. Bom, boa tarde. Vou professor Marco depois. Pode ser Marco primeiro, se quiser. Deixa eu ver. É que ele tá. Tá, eu vou de ressaca ainda. Agora, eu queria falar dali da mesa, pode ser? Porque o meu, Pode falar quando você quiser. o meu Pode. computador está descarregando. Não, fica aí. Fica aí, cara. É melhor? Ali. Tanto faz. Tem uma extensão aqui também. Hã? Tem uma extensão aqui, ó.
pessoa quiser falar daqui, Sabe aí? pode, cara. Se quiser falar minha também, dá pra falar. Se tivesse espaço aqui, porque eu vou ler aqui, né? Ah, É melhor, né? todos aqui? Pronto. É. Isso. Os novos aqui. Aí tu vai tirar aqui o... Aí você vai tirar tudinho. Não, mas Vou usar mais. Aqui, ó. Aí, pronto. Vou colocar aqui. Não vou nem carregar mais, porque essa altura do campeonato. Se quiser, eu vou ter extensão, pessoal. Não, se ele der um sinal vermelho aqui, eu aviso. Pois é, eu sou um verdadeiro peixe fora d'água nessa história. Não, porque eu não sou expedista de soco. Mas eu Perfeito. achei importantíssimo esse seu trabalho. Quero parabenizá-lo pela iniciativa e dizer que algumas das suas ânsias e dificuldades a gente tem também nas cordas dedilhadas. Essa história de escrever interpretação do frevo e, poxa, tudo que você falou, muita coisa que você falou aqui, a gente também sofre. E a nossa bibliografia é muito mais escassa do que a de vocês de som. Mas o que eu queria falar para você é o seguinte, você pode até vir comigo aqui, ó. Quando você escreve descrição, aí você está descrevendo ou está querendo ser discreto, né? Então, essa questão do português, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente vai escrever. Isso é um hábito que a gente já tem, é um vício que a gente tem, né? Conversando com o Duda, por exemplo, eu já vi que ele tem muitos vícios porque não teve a formação, aquela história toda. Então, evitar isso. Outra coisa, com relação ao objetivo do trabalho, né? Eu imagino que você queria apresentar um recital com peças de rock, mas necessariamente você não teria que fazer análise, sabe? Eu acho que você tem que falar da peça. Se você pega 2, 3, 4 peças e você analisa ela bem direitinho, da forma como você fez ali, eu acho que já atende, entendeu? Não precisaria... Agora, claro, um recital comentável, né? Para ele não ficar também com um tempo muito curto. Eu entendo assim, certo? Eu estou falando rapidamente para a gente não perder muito tempo. Outra coisa, quando você escreve aqui, repete muitas palavras no mesmo parágrafo, não é legal. Entendeu? Porque fica chato e cansativo, né? Aí aqui também, ó, sinta, né? Porque você está falando singular, está falando plural. Aí eu fiquei com 3 dúvidas aqui com relação ao objetivo do trabalho. Trazer o repertório acadêmico dos cursos de trompete à música pernambucana. Trazer a música pernambucana para o repertório acadêmico. Esse é também um dos grandes objetivos que a gente tem nas portas de dedilhada, porque não tem. Agora que dá. Aí o pessoal diz, não, trabalho acadêmico é songbook. Não acho. Uma vez eu fiz uma discussão seríssima com o Caio César, que é da Cari, Orquestra Cari, que tem lá no Rio de Janeiro, porque ele fez uma peça de cordas dedilhadas e eu perguntei a ele, como é que você faz para trabalhar grupo? Aí ele disse que era só repertório. Você falou coisas específicas do trompete, que eu não sei, não entendo, mas... Então eu não acho que seria só o repertório, mas um repertório comentado aí sim. Aí eu acho que você... trazer a formação de peças solo para trompete e piano é interessante. Esse é um dos pensamentos que a gente tem também para o repertório da formação dos músicos populares dentro do conservatório, né, dentro da academia, né, tanto lá como aqui que a gente pretende. E aí eu entendo que assim, eu analisaria mais a execução dele, da forma como ele faz, né, e o porquê que ele faz, né. Aí eu senti assim falta de uma, vamos dizer, uma relação com os métodos tradicionais, sabe. Eu acho que você tinha que falar sobre os métodos tradicionais, porque ele não aprendeu, como o professor Manuel diz, não é assim, ele disse, nada surgiu do nada. De onde foi que ele trouxe essa informação? Eu acho que precisava ter um pouco mais disso aí, tá certo? Também concordo com ele quando você coloca aqui revisão de literatura, eu colocaria isso nas referências, né? Tranquilamente. Aí veja
Quantas vezes você falou frevo no mesmo parágrafo? 7 vezes. Aqui. Menino. Tá marcado. Você é mais fácil de visualizar. Não é? Aí assim, quando a gente escreve, a gente evita ficar repetindo as mesmas palavras, não precisa dizer mais nada aqui. E tem coisas que você fala aqui, por exemplo, sabemos que o frevo não é de fácil execução. Quem diz isso? Porque eu toco frevo fácil. Eu toco é fácil de tocar. O próprio, como é o nome daquele da aeronáutica? Ivan toca o sax para mim numa velocidade enorme. Ele diz assim, é fácil, professor. O que é fácil? Não é? É fácil para ele. Tudo bem. Aprender a soar como ele soa e tornar isso tudo algo natural em mim. O que você quer dizer com isso? Você quer dizer que você quer tocar naturalmente como ele e que isso, então a informação dele passa a ser uma coisa natural você tocando. Não é isso? Às vezes aqui a frase fica estranha, né? Adaptações você escreveu aqui 4 vezes no mesmo parágrafo. Aí tem análise da composição e análise da execução. É análise da composição ou análise da execução? Eu focaria mais na execução. Certo? Aí você discute depois com ele aí. Frases, perguntas e respostas, motivos, ritmos e melódicos. As frases. Pergunta e resposta. De onde veio isso? Você fala, mas não diz de onde veio. Aí eu sugiro a leitura daquele documento do IFAM que fala sobre o frevo. Que eu acho que ali ele explica direitinho. Os trompetes perguntam, respondem, e há ali um diálogo. Compreende? Eu acho que vale a pena você, que é um documento oficial, né? Aqui. Porque a articulação facilita a execução, não é a compreensão. O compositor fez questão de colocar todas as articulações para facilitar a execução. O que quer dizer isso? A articulação facilita a execução, não é a técnica. Eu, como leigo da história, é aquela história que ele falou. Ele disse o seguinte: escreva para a pessoa que não sabe tocar também. Porque eu vou querer pegar as peças dele, o álbum dele, e colocar para eu tocar no bandolim o meu grupo, minha orquestra de bandolins, eu quero tocar o frevo dele. E aí? Certo? Aí você não explicou esse Você está falando para quem é trompetista, mas para quem não é, como o meu caso. Aí eu fiquei, o que é isso? Eu sei que tem um dug de Ivanildo Maciel falava muito, né? Dug do sax lá. Eu acho que, no caso da análise da música dele, você poderia fazer uma analogia com os frevos tradicionais. Porque eu acho que aí você está amarrando o que ele está fazendo, ele trouxe de alguém, de alguma informação que ele já teve. Não foi por acaso. Então é importante para o seu documento ficar mais certo. E esse diálogo com outros autores, eu acho que é importante, né? Que é exatamente a mesma coisa. Aí foi uma coisa que pegou. Esforçando. Eu não consigo identificar no seu trabalho o esforçando. Eu vejo articulação, ataque. O esforçando eu acho que teria que ter escrito lá. Aí você vai dizer, bom, não está escrito, mas a interpretação. Aí você colocar um desenho explicando esse esforçando. Consolidar a execução. Mas a indicação de esforçando. Nos métodos, por exemplo, no método de bandolim mesmo, acho que de violino também tem lá a melodia, a articulação e embaixo tem execução. São 2 linhas. Uma como está escrita e a outra como se deve executar. Eu acho que para você explicar esse esforçando, você falou esforçando do começo ao fim e eu não consegui encontrar. Eu fui, acredito, no método de teoria para saber se eu estou errado com relação ao esforçando. É outra coisa. Aí eu não sei se é uma linguagem dos surdos, aí vocês é que vão responder. É porque é uma coisa que não existe nas cordas, e as cordas é isso. Os formas é isso. A corda não faz isso. Mas a gente faz no treino. Isso aí que ele está falando é justamente o que ele colocou aqui, ó. Esforçando são execuções com o ar
Aí foi aquilo que eu falei, então, assim, um ar no início do som. Isso. Aí o ar no início do som seria depois do som. Por isso que eu falei, eu escrevi de uma forma aqui que parece. Mas é isso que ele está falando, professor. É o ar, seria o ar no meio da nota ali. Sim. Empurrando a nota, no meio da nota. Aí o efeito tem um efeito, um efeito que a nota no início ela vem com mais som e depois ela diminui. Sim. Só que aí. Mas como explicar isso, né? Entendi. Porque a gente, como foi que a gente encontrou a solução? Né? A gente toca forte e decresce tremulando, que seria o ar, né? Saindo. Quando você fala a execução correta desses sinais, Eu estava querendo referir ao trompete. E aí como, né? eu estou com a cabeça do trompetista, Isso, né? exatamente. Entendi. Um movimento, tirar o hífen ali, né? Eu não tirei por causa da correção. Pensei. Essa maneira de combinar o uso desses sinais é uma peculiaridade em boa parte das peças. Aí vai. Bom, do jeito que está aqui, eu vou mandar para você, você conversa com o Kelso depois. O compositor encurta o desenho da frase, ó. Onde e em quais compassos. O compositor encurta o desenho da frase. Compreende? Aí vai. Aqui, ó. Este frevo é o primeiro de 10 frevos em duetos a vir. Vem de onde? Com mais variedades, célula, a vir. Acho que é apresentado, mostrado, né? Olha o esfozando de novo aqui, ó. Aí semicocheias, aí vai, pronto. Teve só, eu vou adiantar, porque senão a gente vai demorar muito. Olha o esfozando de novo, por isso que eu não tenho onde. Conclusões melódicas, tecinas. Uma coisa que é muito complicado no frevo. Eu já peguei músicos da banda da cidade do Recife, que para mim são referências, porque tocam música popular. E eu coloquei a divisão rítmica do frevo. Tá. E ele tá. Por quê? Acho que seria vamos dizer, um item para você colocar lá, não sei, alguém que você possa entrevistar, não sei, ou algum livro que tenha escrito, por que é que as pessoas tocam tecina no lugar do staccato, no lugar da síncope do staccato? Ele cita aqui de uma forma superficial, tem a ver com o andamento, professor. É técnica. Se for rápido e a pessoa não tiver técnica, ela facilita com a tecina. A língua não acompanha a velocidade. Ele cita aí, mas é porque citou, aí pode nem falar, uma adenda ali explicando. Outra coisa, por que a ligadura facilita a execução? Por quê? Marco 3 minutos. 3 minutos. Você está ligando tanto com o pano para a manga desse então aí dá para dizer. Eu estou com a visão do que está de fora. Você está jogando a bomba na minha cabeça. Eu estou de fora, certo? Esquece não. Que é bom que tá. Aí você botou assim, a análise dessa música é parecida com a anterior. Então eu não colocava essa música, deixava a outra. Deixava aquela análise, não. Aí esforçando de novo, eita, vai gostar de esforçando assim. Mas depois faz um movimento, depois faz, seguido disso, certo? É só questão de colocação. Aí eu coloquei, tá vendo a pergunta da Tecina? Ó, aí você coloca assim, pois tem um trecho de difícil execução. O que é difícil no trompete? É a questão da velocidade, não é? Acho que poderia fazer alguma alusão a isso. Pronto. E tecina de semínima. Sim, quando você faz referência, era bom colocar o número do compasso. Porque a gente fica... coloca o número do compasso para a gente ir lá direto e não ficar procurando, tá entendendo? Isso é uma coisa importantíssima. Esforçando de novo, aí vai... Aí tem coisas que você já falou na outra música, você fala aqui, repete a mesma coisa, não é não? Bom, deixa eu só ver o finalzinho. Eu passo para você, certo? Tem pessoa para falar ainda. Tá, eu vou... sucinto. Ó, só no final eu tenho aqui as sugestões. Relacionar os aspectos técnicos aos métodos consagrados. Quais métodos Roque estudou? Criar analogias com outros autores. Dialogar com os autores, acho que seria interessante. Criar uma tabela organizada por coluna
de mesmos assuntos e análises. Por exemplo, a música tal ele tem uma síncope. Eu estou só dando um exemplo. Aí, música tal, compasso tal. Eu acho que facilita melhor do que... Para você não ficar repetindo. Tipo isso daqui que eu coloquei, certo? Pergunta e resposta relacionada com orquestra tradicional, documento do IFAM e escrever também para os que não tocam. Pensar sempre assim. Sim. Beleza? Não. David, depois eu te ensino como é que você mexe nesse arquivo que ele vai falando. Mas parabéns. Obrigado. Muito bom. E não estranho não, na minha defesa eu cheguei com 72 páginas, saí com 30. Não, Só rasgando assim, não? É isso mesmo. Saí com 30, Valeu. tá, obrigado. Foi um bom trabalho. Muito massa. É isso mesmo. Bom, boa tarde, boa tarde. Acho que nessa altura não tem mais nenhum protocolo, né? Vamos seguindo. Vamos seguindo. Bom, parabéns, David, parabéns. As coisas que a gente vai falar aqui são contribuições, sugestões. A gente não significa que está errado e que você precisa corrigir, mas são coisas para você refletir e decidir o que é que você vai acatar ou não com o seu orientador, certo? Essas questões, eu vou me ater mais à questão da estrutura do trabalho, essas coisas pontuais, palavras repetidas. De fato, eu acho que o trabalho precisa de uma revisão textual, enfim, e ainda precisa ser aperfeiçoado o texto. Palavras repetidas, tudo, mas além de palavras repetidas, às vezes dá a sensação de que você fica repetindo as mesmas ideias no trabalho e que ele não... Um trabalho acadêmico ele tem que ser objetivo, direto, e você precisa seguir, certo? Então, por exemplo, estou aqui no tópico 3, você diz: desejo pesquisar sobre as composições de Rock Neto e sua formação tão peculiar, e sua forma tão peculiar de executar as suas músicas. Aí, um parágrafo depois, outra coisa que me chamou a atenção e me motivou a pesquisar as músicas de Rock Neto foi a sua forma peculiar de tocar os frevos. Então você está repetindo as ideias, certo? Então assim, eu trouxe aqui só para exemplificar, além de palavras repetidas que engessam o texto, às vezes você repete as ideias, certo? De fato, aquele tópico 2, e aí eu acho que isso aconteceu por causa de um template, que eu acho que você seguiu um template, não é aquela questão daquele template que foi o mesmo para a Borba, Flávio? Aquele mesmo template que foi para a Borba também. Foi. Pronto, então, literatura, o professor Flávio já colocou, eu trouxe revisão de literatura, basicamente é você revisar o que já existe escrito na literatura sobre o tema que você está pesquisando. Mas não tem nada sobre o tema que eu estou pesquisando na literatura. Então, assuntos que tangenciem, que tenham relação com o tema que você está pesquisando, caso não tenha nada escrito sobre o seu tema. Então, o que acontece? O que você fez aqui foi uma referência bibliográfica. No meio do trabalho, você confundiu revisão de literatura com referência bibliográfica e jogou lá 2 artigos, 2 fontes, né? Então, isso aí... de fato, eu acho que no teu relatório, no formato, eu acho que talvez não precise ter uma revisão de literatura mesmo. No relato de... Se houver, vai ter que haver as discussões. Se houver, a revisão de literatura é algo que eu acho que talvez não tenha, talvez o teu objetivo principal seja fazer o relato do teu recital, certo? Fazer um relatório acerca do teu recital. Descritivo, né? Existe, exato, um relatório descritivo. E aí, nesse ponto, já que não caberia, eu acho que não tem mais assim, não tem pernas talvez para escrever de fato uma revisão de literatura, porque uma revisão de literatura, para você ter uma ideia, às vezes é o capítulo mais denso do trabalho. Então, que eu acho que não vai ser bem o caso, acho que é um relatório. Aí, no tópico 3, aqui tem a apresentação musical. Eu acho que você trouxe muitas coisas que têm a mesma característica da introdução. Então, o que é que eu sinto falta aqui no tópico 3? De você fazer o relatório do teu processo de preparação para o recital. Desde da decisão do trabalho, a ensaio, tudo isso. Exato. Porque, veja, se a gente pensar a performance não é só a apresentação no palco. A performance começa quando eu seleciono um repertório, quando eu preparo esse repertório, quando eu apresento. Por que a escolha? E aí entra a questão que eu ia colocar, que eu já ia colocar, o professor Flávio já introduziu. Tipo, é importante você, primeiro, você escolheu foram 7 peças para analisar, né? 4 duetos e 3 frevos. Não, 5. 5. Não, é porque... Tem um momento que você fala em 7. Então, esse trabalho aí, quando eu mandei, eu já tinha feito, e na pressa de ter que enviar logo, eu acabei que eu não
Eu não li o trabalho inteiro para poder realmente fazer as mudanças, porque a princípio ia ser 7, Certo. mas depois a gente mudou para 5. E aí acabou que ficou, eu não passei batida, não Beleza. cheguei. Eu tô com Cada 14. um tem 14. Beleza, mas independente da quantidade, Aí é o meu comentário é o seguinte: você fez uma escolha intencional, certo? Você fez uma escolha intencional, tudo bem. É importante você dizer qual foi o critério que você usou. Por que você escolheu? Existe um método, você escolheu 4. Por que você escolheu esses 4? Porque, enfim, intencionalmente, você tem que dizer qual foi o critério, certo? Eles têm alguma relação entre eles, enfim. Pensa aí e traz. E não fica uma coisa assim, eu joguei pra cima e caiu e foram os 4, certo? Então, de repente, pode ser um critério de seleção. Eles têm o mesmo nível de dificuldade técnica. Enfim, você tem que pensar numa coisa. Então, qual é a minha sugestão? O que eu acho que o template te atrapalhou, num certo sentido. Que você fala de rock no final porque você seguiu o template. Então, sugestão minha, que aí eu vou encaminhar depois para vocês. Tópico 1, introdução. Tópico 2, revisão de literatura, acho que não vai caber, voaria a revisão de literatura. O tópico 4 se tornaria o tópico 2, que é o autor, solista, tal. A apresentação musical continuaria como tópico 3, mas de fato você descreveria, faria um relato, um relatório, certo? E aí depois entraria com as considerações finais. Sim, aí eu separaria o relato, o relato da apresentação musical com a análise. Eu faria um capítulo a mais. Análise das peças. Eu faria, você vai manter a análise, eu separaria. Eu faria um relatório do processo de preparação para o recital, capítulo 3, capítulo 4, análise das peças, certo? E aí você faz a análise das peças, sempre buscando que a tua análise é para o intérprete. Eu estou analisando aquela peça para fundamentar escolhas interpretativas, certo? E aí nas considerações finais você trouxe muitas coisas que poderiam estar na introdução. O que é consideração final? Eu vou dizer aqui o que ainda não foi dito sobre o trabalho, estou encerrando já. O que ainda não foi dito sobre o trabalho. Então assim, considerações finais. Lendo o teu trabalho, eu vejo que você fala muito no objetivo de trazer rock para a academia, mas na verdade, teu trabalho não está divulgando ele apenas. Eu acho que o teu trabalho é difundir, divulgar o trabalho dele de forma geral, não só na academia, mas em todo lugar. Você está difundindo, divulgando de forma geral. Agora, nas considerações finais, eu acho que você poderia trazer uma discussão sobre inserir o repertório de rock num determinado nível, com cunho pedagógico dentro de um curso técnico. E aí você, como trompetista, você diria que nível seria? Seria um curso superior? Seria um curso técnico? Entendeu? Então, eu acho que essa observação você poderia trazer nas considerações finais. Sobre, enfim. E aí, Rock escreveu a parte de piano das músicas. Então, escreveu mesmo Rock. Sim, ele fez. Então, Essa foi outra isso é outra coisa. Se foi você mexeu, foi eu. Foi eu. Então, assim, isso foi uma coisa que o trabalho provocou, né? Seria legal ter isso em Na análise. história local, algumas coisas eu mudei porque a gente foi experimentando, tocando e às vezes, por conta dos deslocamentos, a gente tinha falta de um chão do bumbo. Aí eu, no lugar de fazer todas as antecipações, eu fiz a adaptaçãozinha tocando aí, ficou melhor. Tudo isso aí é muito válido. Foi só pra Isso aí podia estar tocar. E essa questão da preparação é importante, que tu preparou o resultado. Então, tu falar sobre isso, o cara, ele fez isso, preparou X, é importantíssimo. Relatar o processo de escolha, os ensaios, aconteceu alguma coisa no ensaio, enfim, isso no tópico 3. Beleza, gente, parabéns aí. Mas... tem mais uma coisinha rapidinho. Os 4 falaram aqui, todo mundo falou que era só sugestão, não sei se você percebeu. Todo mundo, não, a gente sugere, nós sugerimos, ninguém disse, faça assim. Inclusive no trabalho você fala que o autor sugeriu. Aí aqui, ó, eu tenho separado, da 14 você bota assim, a execução da semicocheia deve ser feita na articulação. Quando tu olhar isso no teu trabalho, sugere. Só sugestão, quer dizer, só tu vai decidir no final. Tá aqui, as canetadas, vamos pra lá. E evitar esse livro valor, é bonito, é lindo, sabe? Uma coisa meio passional. O acadêmico não pode. Agora o que é realmente, o que é bonito de se ver os senhores sabem, o Gavin nem tanto, mas o pessoal de metal não costuma fazer o que a gente está fazendo. A gente não costuma estar lendo, só quer tocar. Tanto é que eu fui fazer bacharelado porque eu só queria tocar.
Então, já entrar num curso desse é um ganho imenso pra gente. É mesmo. Então você está de parabéns. Agora segura a peteca. É. Não é guardar. Mas parabéns. Pedir licença ao professor Flávio, ao professor Kelson, ao coordenador. Vamos reunir. Hoje a banca vem Porque a gente vai assinar para fazer e a gente volta para cá para. E aí a gente vai Vai Aí vai ter bolo, vai ter Não, eu vou falar Não sei depois. se vocês Agora eu não porque você deveria destacar mais por que ele botou esse efeito aqui. Para dar um sentido de fome. Da sanfona, que coisa que eu falo ali. Por isso que o nome já é explícito ali, trompete sanfonado. Por que isso escrito? Só que é isso. Outra coisa que você falou, ele botou uma música que ele contou que foi legal e também ele pontuou também. Você falou de articulação, mas a articulação é muito ampla. A articulação é muito ampla. Eu posso falar assim, que articulação é que? Existe articulação. Como você botou, ligado, o esforçando, você pode estar chamando isso de articulação, mas para quê? Para os acadêmicos. E para um leigo, um acadêmico vai entender de um jeito, um leigo vai entender de outro. Tem que afirmar mais, tem que dizer o que é isso, articulação que você fala. Você tem que fazer isso, sabe? Outra coisa, você falou de tá e dá. Aí já entra a pronúncia. Você está falando de pronúncia. Sim. Essa pronúncia, ela vem de onde? Ela vem do estrangeiro. Dos métodos, né? Dos métodos, do americano, quando pensa esforçando é uma coisa, o europeu quando. Olha, o europeu quando pensa esforçando é uma coisa, o americano quando pensa esforçando é uma coisa. Existe artigo, eu mesmo escrevi um artigo falando só sobre pronúncia. Como eu penso a pronúncia, não é como o europeu pensa, não. Então são vários aspectos que você falou, eu entendi o seu trabalho, porque você quis delimitar muito. Mas ao mesmo tempo que você delimitou muito. O problema é que isso é um relatório. Isso é um relatório. Exatamente. Mas eu sei, mas por ser um relatório, como foi, lógico, que foi para esse momento aqui. Por isso que você vai revisar. Essa revisão vai ser bom que você vai dar uma enxugada melhor ainda e vai aprimorar mais. Mas eu notei, por você ter feito uma coisa mais reduzida, vamos dizer assim, você resumiu muito para ser um relatório, mas em compensação dessa redução que você fez, ficou algumas coisas repetitivas. Sim. Porque, como ele falou, o Marcos César falou, e não só o Marcos César, até você falou de uma música e você trouxe elementos para outra, dizendo falando da mesma coisa. Sabe o que eu vou fazer? Isso aí teria que mudar, você já teria que encontrar aspectos diferentes nessa outra música. Então, o que eu vou fazer? É isso, eu vou explicar entendeu? por um exemplo. Músicas que tem articulação destacar duplo ou triplo. Eu vou colocar música Pronto. tipo. Pronto. Tu tá entendendo? Olha, veja, no trompete no frevo, veja veja como isso foi bom que eles comentaram, mas eu já havia comentado isso com você. A forma como você, eu entendo você porque você é trompetista, a nossa linguagem é a mesma. Eu também vou entender, mas uma pessoa que não é trompetista, como o Marcos César, tem que explicar mais. como o Geber, vocês não vão entender a linguagem da gente. Eu entendi quando você fala, quando eu escrevo ali, as três semicolcheias, que você disse, pode ser H e pode ser Dá, saindo do Gá. Isso aí, eu entendi o que você quis dizer. Quando você chama disso duplo e triplo. Quando eu faço Dá, você chama triplo. Mas isso aí, como eu escrevi, eu como autor, eu não penso isso como triplo. Sabe por que não? Eu penso como duplo. Sim, eu penso como duplo, porque é o seguinte, essa saga do Dá, eu penso ela como se eu estivesse tocando uma nota em tenuto. Para depois fazer o Daga duplo. Por isso que eu faço, ó, Dá. Sim, é um simples do duplo. Eu penso assim, eu não penso. A forma que você está pensando que eles não entenderam, que confundiu eles, foi você falando de triplo e duplo. Eles ficaram imaginando aqui, por exemplo, ele que é trompetista. O que é que triplo pra gente? Quando a gente bota dois ciclos. Sim, não, quando a gente bota aqui alto. Um exemplo, o Carnaval de Veneza. Não é?
Mas veja a célula rítmica do Carnaval de Veneza e veja a célula rítmica do frevo. Não são a mesma. Tem diferença assim, da forma de execução, eu falo. A forma, como é binário aqui, lá ele está no composto. Mas a gente está indo no frevo. Já é diferente. É engraçado, porque tá vendo que eu não posso me aprofundar demais em algumas coisas e em outras eu tenho que aprofundar mais. Olha, sim, mas isso foi bom. Como você defendeu o seu trabalho, foi ótimo isso, porque tudo tá gravado para você aprimorar. Sim, não sei. Aprimorar de que forma? Porque o que eles querem, eu já entendi. E você entendeu também. O que eles estão querendo é que fique todo mundo entendendo. Não pode David entender, Rock entender, não. Tem que entender ele. Todos têm que entender pelo seguinte, que esse trabalho ele vai correr. Seu trabalho vai ser publicado. Então todo mundo vai fazer o trabalho ser melhor entendido se eu fizer esse tópico explicando essas questões técnicas e trazendo esses métodos antes. Entendeu? Se tiver um capítulo falando sobre isso, trazendo as técnicas, falando sobre. Já para trazer esse fundamento teórico para quando for falar, entendeu? Agora, como o seu trabalho, como o Gelson falou. Mas veja, você pode tentar explicar o raciocínio da metodologia. Sim. Justamente, trazendo essa conexão de onde ele chegou e o que é que levou ele a isso, porque ele estudou esses métodos europeus todos. Exato, é como ele falou, Rock trouxe isso de onde? Ele trouxe do nada, não, Marx, eu entendi o que ele dizia. Ele organizou o pensamento Ele quis dizer o seguinte, eu não trouxe isso do nada. Esse negócio não, do nada não, com certeza. Tem a vivência, nada não, mas tem a vivência. Literatura, um relatório, até onde eu posso ir. Não tá entendendo? Até onde tem quantas páginas, senhor? Pequeno, mas... Olha, vai mais, porque tem os depois anexos revisar, tem os anexos ainda mais, mas o conteúdo em si... Quando revisar, eu quero. Mais que eu cortar, é melhor cortar do que botar. Foi porra. Sim, não, mas ele... Cento e poucas sim, mas ele tem que fazer uma revisão, porque como o Flávio falou, ele vai ser publicado. Tem que estar... Assim, como ele vai ser publicado, ele tem que parar para dar uma organização. Ele tem que pensar. Ele tem que fazer 15 dias. Ele tem que parar e pensar o que ele vai fazer agora para terminar isso e o que ele vai só utilizar para outro. Né? Não, eu vou ter que mexer. Prepara o pix, hein? Ó, já tá dizendo a hora. Certo? Mas aí com essas ressalvas de acrescentar e mudar um pouco da estrutura, e aí você tem 60 dias para terminar isso. Então aí vão mandar para mim, para você, ou para você, para você discutir essas sugestões, certo? Mas eles já parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela execução e parabéns pela escolha do tema, né? Certo? Não sei se você quer falar alguma coisa aí também. Rock é quem quer falar. Rock quer falar. Agora que passou a fase formal, vem a fase informal. Cadê o pix? Gente, muito assim, muito feliz assim, por estar aqui participando assim, desse momento, revendo aqui grandes assim, professores e amigos, vamos dizer, ao mesmo tempo, né? Da música. E o professor Flávio, que foi meu professor no Centro de Criatividade, né? Quando eu cheguei lá, ainda muito novo, o professor Flávio era um professor polivalente. Era um professor que ensinava trombone, trompa, trompete, tuba. Mas caramba, que trompete você não aprendeu com ele, não. Não, aprendi. E outra coisa, o professor Flávio, até assim, sempre assim, ele não omita de corpo presente, ele sempre foi muito pesquisador. Ele que sempre estava inovando, sempre inovou, como até hoje, né? Tanto é que ele está aqui no IF, parabenizar também por esse momento. E lá ele já inovava, porque vinha a evolução, naquela época estava vindo Nailson, do mestrado, que estava vindo dos Estados Unidos, na década de 80, e Charles Chulute vindo para o Brasil. E o professor Flávio ele acompanhou toda essa evolução, toda essa história, que Nailson foi estudar tudo, e aquela coisa da concepção, assim... Eu escrevi muitas coisas do que eu escrevi no livro, como o David ele delimitou muito, ele não pegou
tudo que está ali. Mas no livro eu explico mais, eu desmiuço mais a questão de, por exemplo, como os europeus e os americanos pensam, a pronúncia é diferente de como nós pensamos. Isso tem no artigo. Até o compasso. Isso tem no artigo do nosso professor aqui, de Érico. Eu li o artigo dele, eu tenho, e vi que ele falou isso no mestrado. O artigo, tudo, que é um artigo muito bem feito. Professor Érico, e também tem o de Senha, que fala também. Não só ele, muita gente fala disso. O problema da gente é que a gente pegou essa coisa de ouvido, de tocar a pronúncia, vamos dizer, tu. Quando a gente diz tu, o francês pensa diferente da gente. Não é TU como a gente pensa, não. Tu, para o francês, é TOU. Que a gente já pronuncia tou. Mas não tem nada a ver, é tu do francês. O TU do francês é tu. E por que a gente aqui diz tu? Não dá para tocar tu. Não dá. Essa coisa do biquinho do francês dificulta pra gente. E a gente entendeu umas coisas assim, misturamos as coisas. E naquela época eu me lembro que o professor Flávio, quando eu fui ter aula com ele já aplicava essa coisa de tocar com dá. Essa coisa do dá, e o dá staccato com D-A-H no final. Pensando o quê? No corte da nota, na finalização do som. Aquela coisa de... Porque o staccato, se você for ver direitinho, tem muita gente que executa de forma diferente. Um staccato, não é como a gente chama, o seco, né? Seco, e tem gente que alonga mais o staccato. Mas é staccato também. Vai depender de como cada um vai entender o seu estilo. Mas enfim, dizendo assim, o trabalho de David, eu sei que é um trabalho que tem muito panos para as mangas, né? Vamos dizer assim, tem muita coisa. O trompete do frevo, ele tem mais detalhes, não é só partitura, ele detalha mais a questão teórica. É como o Marco César falou, Rock aprendeu isso de algum lugar, não foi do zero. Então eu toquei em orquestra, eu toquei com o maestro Ademir Araújo, eu toquei com o maestro Duda, eu toquei com Guedes Peixoto, eu toquei com Dimas, eu toquei com Edson, então eu toquei com várias pessoas. Então vem de várias fontes. Quando eu comecei, despertei para compor, eu juntei o quê? Eu juntei todos esses elementos do que eu trabalhei. Aí vem também a questão daquela pesquisa de campo, vamos dizer assim, bibliográfica, aliás, a pesquisa bibliográfica, que foi comentado. Vem Método Arban, vem Alan Visuti, vem Eduardo Ruve, vem tanto método. Então isso vem daí os conhecimentos. Então eu não escrevi do nada. Tem elementos ali, uma coisa que eu falo no método, eu dou ênfase em quê? Em pronúncia, que até você comentou ali, tem pronúncia e tem articulação, mas a articulação é ampla. Você pode estar pensando em articulação de várias formas. Tem que se explicar melhor. Articulação musical. Não é? E tem a coisa da pronúncia, porque uma coisa que eu diferencio é o seguinte, a pronúncia e a articulação não são a mesma coisa. Quando eu falo de pronúncia, eu estou me referindo às sílabas. Seja dá, seja tu, seja gá. E quando eu falo de articulação, aí eu detalho também. Aí eu defino o quê? O que é staccato, o que é falsato, o que é esfosando. Uma coisa que, pronto, entrou na linha de Marco César, que é diferente. O que ele executa esfosando é diferente da gente. No método eu explico, eu dou dois tipos do que é esfosando. No método eu falo o que é. Porque existe o esfosando de efeito, o efeito esfosando, como eu executo ali no trompete, no instrumento, e existe o esfosando que eu coloco ali de balanço. É uma coisa que faltou ele detalhar. Ele falou. Uma referência é o próprio. Não, ele só falou, mas não explicou. Ele falou, mas não explicou. Existe, como eu ia fazer isso aqui. Eu tô botando aqueles esfosando ali, que é para o estrangeiro entender que aquilo ali, que é chamado o quê? Como a gente fala no inglês, o swing, que nós botamos para o português, balanço do frevo. Guedes Peixoto. Exatamente. Então, eu diferencio isso no método, eu explico mais detalhado o que é o balanço e o que é esfosando como efeito. Aí vem propriamente o quê? A execução. A execução do efeito que a gente quer esfosando. Porque um esfosando pode ser numa nota longa e pode ser também na nota curta, como tem colcheia. Quando eu faço aqui, não estou esfosando, eu não quero esfosando ali, é diferente de staccato. Então, enfim, só para não prolongar muita coisa, agradecer esse encontro aqui, parabenizar o David, parabenizar o professor Kelsen, que
arrasou aí na execução. Isso está me motivando a escrever para piano. Eu não sou pianista, mas Você tem que para. Escreve a sua pega e vamos tirar foto. Obrigado. Gelson, muito vira loucos e Mindinha. Olha aí. Olha aí. Escreve a trompete,